Nós ouvíamos a palavra do irmão que fez a exortação, e ele nos lembrava que nós somos a luz do mundo, que nós precisamos anunciar uma boa notícia, que nós precisamos nos engajar no serviço de Cristo. Quando nós chamamos a atenção da igreja, irmãos, para anunciar a boa nova, nós não estamos falando apenas de uma possibilidade de vida a ser escolhida ou não pelas pessoas. Nós estamos falando de um caminho que é o único caminho, não tem outro caminho. Quando nós lembramos ao povo de Deus que nós temos um compromisso com Cristo de anunciar estas boas mensagens acerca da ressurreição, do perdão dos pecados, da vida além desse mundo, da salvação gratuita, estas boas novas, elas são o único caminho, é a única possibilidade. Nós não estamos falando de uma denominação, irmãos, mas da verdade que Deus revelou pelos seus profetas, pelo seu amado Filho Jesus. Ele não é mais um caminho, mas ele é o caminho. É o único caminho. Não há uma chance de alguém que nós conhecemos, não há nenhuma chance dessa pessoa encontrar um outro caminho para ser feliz. Não há outro caminho. Isso porque, irmãos, nós vivemos mergulhados na confusão desse mundo. E a confusão está a cada dia maior. Quando nós nos separamos de Deus, nós perdemos momentaneamente a luz de Deus e entramos na escuridão do mundo. E o nosso ser, que vem de Deus, que nasceu de Deus, ele entra numa profunda confusão. Nós não conseguimos nos encaixar na vida verdadeira, porque nossa consciência está confusa, está perturbada pelos conceitos que foram criados no mundo. Deus quer trazer harmonia entre nós e Ele. Ele quer estabelecer a paz entre nós e Ele. Ele quer desfazer os conflitos que existem entre a nossa consciência e a consciência de Deus. Porque só desfazendo esses conflitos, nós podemos ser felizes. E não há psicólogo que consiga desfazer esses conflitos. Porque eles não estão no plano consciente. Estão na profundeza da nossa alma. E só o Espírito Santo pode penetrar na profundeza da nossa alma e harmonizar o nosso ser com o Criador. Nós somos as suas criaturas. A igreja precisa conscientizar o povo de Deus de que eles são filhos de Deus. E que nós sofremos porque nós não conhecemos a verdade. Nós temos medo da morte porque nós não sabemos a respeito da verdadeira vida. Ainda que o Filho de Deus tenha dito, eu não sou daqui, eu sou de cima, vou preparar-vos lugar. Quem crê em mim não morre, passará dessa para as pastagens verdejantes, águas tranquilas.
Mas o espírito do mundo, ele fala mais forte, irmãos. Porque são os poderes do mundo que nós podemos sentir, tocar, ver. Somos criados nas escolas do mundo. Mesmo tirando os melhores diplomas nas universidades desse país, de outros países, mesmo assim, nós continuamos sofrendo pela nossa ignorância em relação às coisas verdadeiras, em relação à verdade de Deus. Semana passada tivemos a notícia que nos Estados Unidos, que é um país desenvolvido, dizem que é desenvolvido, não sei se é, havia lá uma moça que tinha um câncer terminal, ela estava perto de morrer, e ela resolveu então marcar o dia para ela morrer antes dela morrer naturalmente. Significa que ela resolveu matar-se. Primeiro foi dar uma passeada pelo mundo para desfrutar dos últimos dias da estada dela aqui na terra. Aí marcou um belo dia, um lugar bonito para ela poder tomar o remédio que ia tirar a sua vida. E o mundo todo ficou tocado pela história dessa mulher, dessa moça. E aos que discutem ainda o desejo que a pessoa tem de tirar a sua vida, se ela tem ou não tem direito de tirar a sua vida. Como se fosse a pessoa que tivesse dado a si mesmo a vida. O mundo inteiro viu com bons olhos a mulher tirar a sua vida, se matar. Ninguém sabe que agora ela tem 2 problemas. Os irmãos sabem que as enfermidades graves, elas são provenientes do pecado que está dentro da nossa alma. Não é um defeito da matéria, não, irmãos. Essa enfermidade que ela tinha, com certeza, é oriundo da desarmonia da sua alma em relação ao Criador. Isso nós chamamos na igreja pecado. Pecado é desarmonia da nossa consciência com a consciência de Deus. Agora ela tem dentro de si o mal que deu origem a esta enfermidade, tem também o problema dela ter tirado a própria vida. Ela continua bem viva do lado de lá, evidentemente. Eu estou citando esse caso aqui, irmãos, para que os irmãos entendam que nos países desenvolvidos, nós temos esse tipo de loucura. Suicídio assistido chama. O que nos leva a compreender que esse mundo não sabe da verdade. Esse mundo não tem noção do que é a verdade. As igrejas que deveriam ensinar a verdade não sabem o que é a verdade. Estão ocupadas com as coisas do mundo. Só falam das coisas desse mundo, não falam das coisas do mundo de Deus. E nós somos o povo de Deus. O Espírito Santo tem revelado a nós que nós precisamos encontrar a Cristo. Não o Cristo da igreja. Não o Cristo que foi feito estátua para colocar lá e ser adorado. Não esse. É o Cristo conciliador, que nos propõe e entrega a nós o Espírito Santo. Na igreja, ele fará a obra de estabelecer a paz entre nós e Deus. Porque nós, quando nascemos, nós rompemos com Deus. E por isso nós vivemos angustiados. Porque estamos vivendo fora do nosso estado natural, irmãos. Todas as coisas na natureza são harmônicas, exceto nós que pensamos. Os nossos pensamentos, por termos liberdade, achamos que dá para escolher ir para cá ou para lá. Influenciados por este mundo que está aí, e cujas obras nós estamos vendo todo dia, irmãos. Nós sabemos que o espírito desse mundo não tem luz.
Como é que vamos nos deixar guiar por Ele? Vamos buscar a verdade de Deus, porque é a única possibilidade de sermos felizes. E nós não estamos falando aqui de problema material. Irmãos, o problema do mundo não é dinheiro. Esquece isso. A felicidade não está ligada ao dinheiro. Se fosse verdade, se dinheiro pudesse nos dar felicidade, com certeza não havia ricos atormentados. E nós os temos em grande quantidade. Não havia ricos que vivem envolvidos com droga. Não havia ricos envolvidos com prostituição. Os ricos não se separariam. Não se envolveriam em adultério, porque eles seriam felizes com a sua riqueza. Irmãos, o problema do homem não é dinheiro. O problema do homem é que ele não sabe quem ele é. E que ele precisa entrar em harmonia com o Criador. Jesus veio para nos reconciliar com Deus. Nós estávamos brigados com o Pai. Já viu filho que briga com o pai? Nós temos isso por aí, né? O filho briga com o pai, depois sai de casa e nunca mais fala com ele. Já viu isso? E tem mulher também que faz isso, né? Filho de uma maneira geral. Essas pessoas não sabem, mas são profundamente infelizes. Porque a pessoa não pode estar em litígio com o seu pai, que é a imagem do Criador. Se você tem um desentendimento com o seu pai, vai lá estabelecer a paz com ele, faça isso. Não fique longe do seu pai. Lembre-se que a Escritura tem um mandamento que diz: honra seu pai e sua mãe. Alguns me escrevem dizendo: mas meu pai é um crápula, é um beberrão, desonesto. Como é que eu vou viver com um homem desse? A Escritura não manda julgar o seu pai, manda honrar o seu pai. Ele é adúltero. A Escritura não quer saber se ele é adulto ou se ele não é. A Escritura diz: honra seu pai, honra sua mãe. Você não pode ser feliz se você estiver em litígio com o seu Criador, que é seu pai e sua mãe. Percebe isso, irmãos? Então Deus não fala para a gente julgar, mas diz para a gente amar. O amor não faz juízo. Olha só, o que é Jesus? É diferente de sentar aqui e dizer: olha, você cometeu um adultério, então você vai ser condenado ao inferno. Ah, você tirou a vida de A, de B, de C, você vai para o inferno. Você mentiu? Você tem inveja? Roubou? Desonrou? Deus manda a gente amar. E a gente só consegue amar se nós tivermos comunhão com Deus na pessoa de Jesus. Ele harmoniza a nossa consciência. Ele põe ordem na desordem. Jesus é o conciliador. É impossível ser feliz sem encontrar este caminho. Você escolhe, você está sendo chamado. Se você encontrar o caminho, anuncia a quem você puder. Nós vamos examinar aqui um texto, eu gostaria que os irmãos me acompanhassem. Trata justamente desse assunto. O apóstolo Paulo escreveu algumas cartas às igrejas que ele fundou na época antiga. E estas cartas foram ajuntadas às narrativas evangélicas, dos evangelhos, e se tornaram para nós o Novo Testamento. Havia uma igreja chamada Igreja de Corinto, e o pessoal de lá eram os coríntios, não os corintianos, por favor, mas os corintos. Então vamos lá. Os coríntios receberam uma carta de Paulo, a segunda carta. Eu quero que os irmãos abram a sua escritura.
na segunda carta, no capítulo 6. Nesses versículos que estão antes do capítulo 6, olha aí, 18, 19, 20 e 21, que é do capítulo 5, o apóstolo fala sobre a forma como Cristo nos reconcilia com o nosso Pai. Acaba com a confusão que existe entre nós e o Senhor. Essa confusão, essa desarmonia é geradora do quê? De sofrimento, de angústias, de aflições, de infortúnios, de tragédias. Ele diz assim: tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, Cristo nos põe em harmonia com Deus e nos dá o ministério de estabelecermos esta paz com pessoas que nós conhecemos que vivem sofrendo por causa da ausência de Cristo. O nosso irmão que exortou a princípio, ele disse que nós temos o dever de anunciar, porque recebemos de Cristo esse dom de estabelecer a paz, de comunicar a vida, de esclarecer as pessoas acerca da verdade. Olha, o Senhor não quer que você deixe de trabalhar, de cuidar da sua família, de cumprir com as suas obrigações. Mas você não pode deixar de separar um tempo para Deus, meu irmão. De estar envolvido nesse ministério. A seara é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Quando o Senhor vem a nós fazer uma obra de harmonizar o nosso ser interior, a nossa consciência com a consciência de Deus, Ele não leva em conta os nossos pecados. Não há juízo. Porque cremos em Jesus, pela fé nós somos salvos. Cristo, quando nos chama para Ele, Ele absorve toda a desarmonia que há em nós, irmãos. Como se os nossos pecados fossem transferidos para Ele. E harmoniza a nossa consciência, o nosso ser interior. Então passamos naturalmente a viver mais felizes, sem que nada tenha sido acrescentado de dinheiro na nossa vida. As nossas expectativas, elas são modificadas, porque há maior certeza dentro de nós de que as coisas se passarão já não mais como nós queremos, mas como o nosso Pai quer. De sorte, diz o apóstolo no versículo 20, que nós somos embaixadores da parte de Cristo. O que é o embaixador? O que faz o embaixador lá no exterior? Embaixador do Brasil, lá nos Estados Unidos, na África, enfim, Alemanha. Tem um embaixador em cada canto aí. Quando é necessário tratar dos interesses do nosso país, lá naquele lugar longínquo, o embaixador é chamado pelo presidente, diz a ele: olha, nós precisamos resolver aí determinadas situações e tarefas. O embaixador vai lá no presidente do país e diz: olha, eu estou aqui em nome do presidente lá do Brasil, da presidente Dilma. Ele representa a presidente
e pode tomar decisões por ela. Porque o embaixador é uma pessoa de confiança dela. Então Paulo, ao dizer que nós somos embaixadores da parte de Cristo, nós somos representantes de Cristo na terra. E mais, nós gozamos da confiança de Cristo. Perceberam, irmãos? De pecadores, fomos transformados em embaixadores. Do lixo, fomos trazidos para a santidade. Das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe por que mataram o Senhor? Porque o que ele fez é injusto. Nós somos pecadores. O que dizem os legalistas? Quem são os legalistas? São os religiosos que gostam de condenar as pessoas. Eles dizem, Cristo não pode fazer isso. Porque essas pessoas pecaram, elas merecem ir para o inferno. Existe a lei, todo mundo tem que obedecer à lei. Você transgrediu a lei, você vai ser condenado. Quando Cristo entra no circuito, ele acaba com a condenação. Ele diz, não vai ser condenado não. O irmão Antônio cometeu um adultério, está condenado. Jesus chega e diz, não, crês em mim? Crês que eu sou o Filho de Deus? Sim, eu creio, Senhor. Então não vai ser condenado. Cristo age com injustiça, irmãos. Ele contraria a lei da condenação e nos traz da escuridão do pecado, da condenação das trevas para a sua luz e nos transforma em embaixadores do alto, do Pai, dos dons de Deus. Os legalistas ficam loucos. Os gregos então falavam, não é possível, isso não é racional. Porque 2 e 2 com Cristo nem sempre é 4. Ele age irracionalmente quando nos tira da justiça do pecado, da condenação, para nos trazer para Ele, sem que nós tenhamos que pagar coisa alguma para Jesus, gente. Ele morreu na cruz para isso. Então nós somos feitos de uma hora para outra, porque cremos em Jesus e queremos estar em paz com Deus. Nós somos transformados em embaixadores. Podemos falar em nome dEle, tomar as medidas que forem necessárias em nome dEle, porque Ele confia em nós. Claro que eu não posso jogar esta confiança no lixo, se eu sou um servo de Deus. Ele confia em mim. Eu digo sempre, o problema da minha fidelidade não é com a minha esposa, não é com os meus irmãos. O problema da minha fidelidade é com Cristo. Como eu posso faltar com o meu Senhor, que me dá a vida, que me deixa ir e vir, que me deu um lugar para morar, que me dá o sustento todos os dias, que me deu filhos e filhas, que me deu genros agora, não é? Abençoados. Que me dá a igreja, que me dá os irmãos, que tem cuidado de nós até aqui, como dizia o profeta Samuel. Espero que continue cuidando, mas até aqui o Senhor nos ajudou. Como eu vou deixar de ser fiel a este Deus, a este Senhor? Se eu tenho, Ele me recebe. Se eu não tenho, Ele me recebe. Se eu sou bonito, Ele me recebe. Se eu sou feio, Ele me recebe. Se eu sou magro, Ele me recebe. Se eu sou gordinho, Ele me recebe. Branco, preto, saudável, louco, sóbrio, beberrão, maluco.
Ele me recebe. Jesus é o braço de Deus estendido para o seu povo. Eu não posso faltar com o meu Senhor. Eu tenho que agradecer ao meu Senhor todos os dias pela vida. Tem um salmo que diz: esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos. Estamos aqui. Eu não sei se amanhã vou estar. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, versículo 20, como se Deus por nós rogasse. Como se Deus estivesse nos pedindo para nós sermos embaixadores. Ele diz assim para os coríntios: rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Cristo, com Deus, na pessoa de Cristo. Ele pede aos coríntios, a igreja de Corinto era uma grande confusão, cheia de sábios, doutores, havia manifestações de línguas, Espírito Santo, Espírito de todo quanto é tipo de coisa, era uma igreja confusa. Ele dizia: olha, procura reconciliar com Deus, está em paz com Deus. As pessoas podem pensar assim, mas e meus inimigos? Se eu tenho um problema com alguém, não é melhor eu me reconciliar com ele primeiro? Mas se você estiver em litígio com Deus, não adianta nada você se reconciliar com seu irmão. O problema não é o litígio com o nosso irmão, é o litígio com Deus. Se eu entrar em paz com ele, o resto tudo virá ao seu tempo, naturalmente. Porque ele vai tomar conta da nossa vida. É um Deus que opera em nós, que opera no destino, na história, nos fatos, nos acontecimentos. Ele toma posse da nossa vida para que a gente seja feliz. Nós precisamos contar com esse braço estendido. Ai daqueles que não fizerem conta do Senhor. Introdução do capítulo 6. Eu peço aos irmãos terem um pouquinho de paciência, viu, irmãos? A gente passa a semana inteira enfiado nessa loucura do mundo. E é o único tempinho que a gente tem para examinar a Escritura é aqui na igreja. Então eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência. Isso aqui é o que realmente interessa. Vai chegar um dia que a gente vai sentar num lugar que não é aqui, e a gente vai ver que isso aqui era o que importava de verdade. O resto, tudo ilusão. Não é? Os jovens ainda não entendem isso. Mas depois, quando a gente fica mais velho, a gente começa a entender que muitas coisas que a gente pensava não era bem assim. Não é? Então, o que importa mesmo é o amor verdadeiro, né, de Deus. Tenha um pouquinho de paciência. Na introdução do capítulo 6, Paulo diz assim: nós, cooperando também com Cristo, vos exortamos a que não recebais as bênçãos de Deus em vão. Porque a palavra diz: eu ouvi você em tempo aceitável, te socorri no dia da tua salvação. Eis aqui agora é o tempo aceitável, eis aqui agora é o dia da salvação. O momento é agora da gente fazer uma opção por Cristo e dizer ao Senhor: Senhor, eu vou te servir. Olha, nada falamos sobre denominações. Por favor, não tratemos de igrejas. Está além. Porque a igreja que está aqui pode amanhã ser destruída pelo vento, pelo fogo. Mas ninguém pode destruir a igreja que está dentro do seu ser. Porque nós somos o templo do Deus vivo, diz a palavra de Deus. Nós somos o templo de Deus, Ele quer habitar em nós, para que a nossa vida seja verdadeira. Tá bem, gente? Olha,
Imagina se alguém que está com Deus morre. Não morre. Nós somos filhos da imortalidade por causa de Cristo. É existir em muitos lugares, em outras dimensões, em outro tempo, servindo a Deus como os anjos de Deus o servem. Numa vida que nós não somos capazes de imaginar, nem os nossos poetas, nem os nossos melhores pensadores podem imaginar o que existe na eternidade. Tá bem? Então, hoje é o dia da nossa salvação. Abre o seu coração. Deixa Jesus falar com você. Jesus precisa comunicar a você a verdade. Você precisa tomar consciência de quem você é, se situar no universo como parte deste universo. Não como alguém que nasceu num determinado tempo e está aí jogado, sofrendo, precisando que Deus dê um jeitinho na tua vida, para você acabar de gozar alguma coisinha aí e finalmente você morrer. A vida não pode ter este caráter tão simplista, irmãos. Este é o tempo aceitável. Eu preciso aceitar este chamado de Deus. Este é o dia da nossa salvação. E Paulo passa agora a considerar algumas posturas que nós precisamos ter. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Temos que cuidar da nossa vida para que ela seja uma vida séria, de homens e mulheres idôneos. Em tudo que fazemos, em todas as coisas, nós podemos mostrar esta seriedade, esta idoneidade em todas as coisas, no nosso trabalho, na rua, quando estamos dirigindo, quando estamos comendo, quando estamos dormindo. Nós podemos mostrar esta idoneidade, porque somos ministros de Cristo. Lembre-se disso, irmãos. Como ministros de Deus, versículo 4, acompanha comigo aí. Tornemo-nos recomendáveis em tudo, com muita paciência, nas aflições, nas nossas necessidades, nas nossas angústias, nos açoites. Ora, naquela época lá, o apóstolo levou muitas varadas, chibatadas, por causa do evangelho. Graças a Deus, não temos isso por aqui, não é? Nas prisões, os apóstolos foram presos muitas vezes, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, quando estamos em recolhimento, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Tornemo-nos recomendáveis em todas estas situações. Sejamos exemplos vivos de homens e de mulheres sérios, idôneos, capazes de enfrentar a sua vida com responsabilidade. Percebe? Por que tudo isso, irmãos? Para que nós possamos fazer parte de uma coisa que está por vir. A chegada do reino de Deus. Para este mundo, para o outro mundo. Novos céus, uma nova terra, dizia o profeta Isaías. Nós seremos partícipes da grande obra de Deus. Todas estas coisas foram feitas desde a antiguidade por causa do reino. Segue o apóstolo no versículo 7. Tornemo-nos recomendáveis na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita, à esquerda, em momentos de honra, de desonra,
por infâmia, por boa fama. Quer dizer, se falar bem de nós, falar mal de nós, isso não tem importância nenhuma. Como enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados nos momentos de tristeza, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos com a verdadeira riqueza que é a palavra e a verdade, como nada atento e possuindo todas as coisas. E Paulo termina a exortação aos coríntios dizendo assim: ó coríntios, a nossa boca está aberta para vós, estamos dirigindo a palavra para vocês, né? O nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ele diz assim: abra o seu coração para ouvir a palavra de Deus, a palavra da verdade. Dilata o seu coração. Abra os seus ouvidos. O Senhor está chamando você, meu irmão, minha irmã, para um grande movimento de transformação desta humanidade. Cristo está te chamando para participar disso. Quer te qualificar para isso? Venha! Mas pastor, e o mundo? Parece que vai mal. Vocês concordam comigo? Até um certo tempo eu ainda tinha confiança que ia dar alguma coisa, mas já estou começando a duvidar. Tamanha confusão em todo lugar. Mas está escrito. A palavra me esclarece. Não tem futuro para ele. Castigo de Deus? Deus resolveu destruir o mundo? Não. O homem dormiu. Veio um outro espírito e semeou uma má semente nessa sociedade. E eles não perceberam a colheita agora. Vai ser difícil, hein? Vai ser difícil. Mas está tudo escrito. Você está sendo chamado. Olha, você que é homem ou mulher, você que é letrado, estudado, você que é ignorante, você que é branco, negro, gordo, feio, saudável, doente, jovem, velho, você está sendo chamado. Mais adiante você vai perceber que isso não tem a menor importância no contexto dessa nova humanidade. Nós estamos semeando a boa semente. Você que tem filhos, cuida das tuas crianças, para que elas não sejam infectadas com o espírito do mundo. Nós não precisamos de filhos inteligentes, formados em escolas do mundo, doutores nisso, doutores naquilo. O mundo não precisa de sábios. O mundo precisa de pessoas que têm amor no seu coração. As pessoas não estão sofrendo porque nós não temos cientistas, doutores, sábios. Nós temos muitos cientistas, muitos doutores, muitos sábios. Mas nós não temos pessoas de bom coração. Por isso o mundo sofre com a sua sabedoria. Não sabe o que fazer das coisas que estão acontecendo. Ensina o amor para o seu filho. Ame o seu filho. Cuide dele como uma plantinha que vai crescendo ali, ó, para que ele seja amanhã uma liderança desse novo mundo. Aqui no finalzinho do capítulo 6, para a gente concluir, Paulo exorta a gente a se separar do mundo. Talvez seja um pouco difícil, porque a gente tem amizade com as pessoas do mundo, são amigos nossos. Mas tudo é aprendizado.
Eu perdi todos os meus amigos e ganhei irmãos. E olha que os que eu tenho aqui são bem melhor do que meus velhos amigos. Agora, com essa coisa de rede social, né? Eu tenho uma página lá no Facebook, mas para encontrar pessoas que eu conheci em outros tempos, recentemente, eu encontrei um amigo da minha mocidade. Aí eu disse a ele, para ele conhecer o trabalho que a gente faz aqui, né? E ele disse assim, numa mensagem que ele deixou no meu Facebook: nossa, mas você está diferente. Quase que eu não te reconheço. Ele disse assim: eu continuo na minha. Ele disse para mim. Eu respondi para ele: eu perdi a minha há muito tempo. Porque encontrei o caminho. Então a gente tem que ter coragem para a gente poder se apartar do mundo. Se apartar do mundo. Porque eu vou ter laço com as pessoas que vivem no pecado? Eu sou embaixador. Eu fui chamado para representar Cristo. Mas pastor, não fiz nada até agora. Espera. Espera. A tarefa vai chegar. Não vos prendais a um jugo desigual, versículo 14, com as pessoas que vivem na infidelidade. Porque qual sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que entendimento há entre Cristo e Satanás? Que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como disse o Senhor, neles habitareis, e entre eles andarei, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Quando a gente vê Apocalipse, né, a profecia que o povo não gosta muito de ver, porque é difícil de entender, e dá um pouco de medo, né? Mas lá diz, na Nova Jerusalém, no novo mundo, no reino, não haverá templos, não haverá lugar de adoração, porque Deus será adorado em todos os lugares. Nós seremos a morada de Deus. Ele andará no meio de nós. As pessoas ficam, mas será que ele é uma pessoa? Não é uma pessoa, irmãos. É um espírito que traz profunda felicidade para as criaturas que se deixam conduzir por eles. O profeta Isaías diz, nenhuma criança vai morrer novo. Todas as crianças vão morrer de velho. Não tem coisa triste de ver uma criança falecer? Um jovem. Nesta nova Jerusalém, nesse novo reino, nesse novo mundo, nessa nova humanidade, todas as pessoas que nascerem vão morrer velhinhas. Não haverá acidentes, tragédias, enfermidades, desgraças, como nós estamos habituados a ver. Todas essas coisas provêm da profunda desarmonia que esta humanidade tem com o Criador. Desarmonia que vai levar ela ao estado de falência. Está entrando em colapso. Com profundos danos ao comportamento individual, à harmonia das famílias, tragédias, confusão de toda a ordem, todas essas coisas provêm do distanciamento de Deus. O Senhor disse, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, diz a palavra. Saí do meio deles. Apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nas coisas imundas. Eu vos receberei, eu serei para vós um pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém. Eu não sei quanto a vocês, eu quero mais é ficar embaixo da sombra do meu pai. E não é do meu paizinho aqui não, que eu amo muito, mas é do meu pai celestial. Eu quero me abrigar ali, para que eu possa garantir a minha felicidade. A minha felicidade passageira? Não. A minha felicidade é eterna. Nós fomos feitos
para a felicidade. Nós não fomos feitos para sofrer, não fomos feitos para ficar doentes, não fomos feitos para morrer, irmãos. Não fomos feitos para banhar o nosso rosto em lágrimas de sofrimento, nós somos feitos para ser felizes. Essa humanidade atingirá um estado de desenvolvimento que vocês sequer podem imaginar. Uma civilização verdadeira, onde não existe injustiça. Onde os homens vão desenvolver o seu verdadeiro potencial criativo, porque dentro deles há o espírito do próprio Criador. Nós nascemos dele. Algumas pessoas dizem assim, pastor, mas um mundo sem sofrimento deve ser esquisito, né? Só gente feliz. E a polícia, como é que vai ser? Não vai ter serviço. Os advogados, não vai ter também serviço. Não vai ter litígio. E os médicos? Vai ser mais uma coisa espiritual do que a necessidade de você acabar com as doenças. Porque a natureza vai ser transformada gradualmente. Não é uma coisa assim, acabou, virou tudo legal. Não, irmãos, haverá uma profunda transformação. Todas essas formas de vida que existem na Terra, que hoje trazem graves enfermidades às pessoas, elas vão ser extintas, naturalmente. Terremotos, maremotos, secas, todas essas coisas provêm da nossa desarmonia com Deus. Nós precisamos nos conciliar com Deus. Essa humanidade precisa aceitar Deus como a sua luz. Aí ela será feliz, para sempre. Mas é possível um mundo onde só as pessoas sejam felizes, sem a gente ter um sofrimentozinho ali, para a gente poder ficar confortado? Irmãos, mas nós somos doentes. Nós não conseguimos nem imaginar um mundo onde as pessoas são felizes. Nós precisamos de alguém sofrendo, para dizer, olha, eu não estou sofrendo como ele. Que bom. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, das nossas pobres almas, e nos ajude a te compreender um dia. Que Ele abençoe a igreja e nos conforte no seu amor e na paz que o seu Filho nos concede. Amém.